Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 da Porto. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. For English, please press the interpretation button located on the bottom right side of your Zoom screen and choose Audio in English. For those listening to the conference call in English, there's an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute to Original Audio. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que envie seu nome e companhia através do ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final de sua pergunta para que possamos verbalizá-la. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da Porto, projeções e metas operacionais e financeiras, que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Porto e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de convidar os executivos da Porto para iniciar a apresentação. Por favor, senhores, podem prosseguir. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Kakinoff e é uma satisfação estar com vocês nessa manhã para apresentar os resultados do quarto trimestre e o fechamento do ano de 2025, marco dos 80 anos da Porto. Então, estão também conosco aqui o Celso Damadi, nosso CFO, Domingos Falavina, diretor de RI, além dos CEOs das nossas verticais e o Head da Porto Asset. Nesse ano, a consolidação de nossa estratégia de diversificação e o fortalecimento do ecossistema Porto permitiram um crescimento consistente de receitas e lucro. Além disso, contribuíram para que as verticais de saúde, banco e serviços passassem a representar praticamente metade do nosso resultado. Esse avanço foi acompanhado por níveis recordes de satisfação, fruto de uma jornada de digitalização que tornou o atendimento mais fluido e nos garantiu pelo sexto ano consecutivo ganhos de eficiência operacional. Esses resultados reforçam que o cuidado com as pessoas continua sendo um pilar essencial da nossa rentabilidade e do crescimento. Destacamos esses avanços a seguir. O quarto trimestre de 25 também representa um marco histórico para nós em função dos resultados inéditos para um quarto tri. Receitas de 11 bilhões de reais, um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. Um lucro líquido de 839 milhões, crescimento de 25%, combinado a um ROAE de 22,5%, avanço em 2,2 pontos percentuais. Esse trimestre totaliza um resultado no ano de 41 bilhões de reais de receita, 12% de crescimento em relação a 2024, e um lucro líquido de 3,4 bilhões, uma evolução de 28%. O ROAE permanece em patamares também históricos para a organização, com 22,7%, um avanço de 2,7 pontos percentuais. Os indicadores de clientes ativos na companhia, 19 milhões, combinados ao negócios, representam respectivamente crescimento de 4% em relação à nossa base de clientes do ano anterior e 16% de avanço no número de negócios. Particularmente, considero essa o principal indicador de 2025, uma vez que ele demonstra a consistência na proposta de diversificação do nosso portfólio e do aumento da venda cruzada do cross-sell na nossa base de clientes. Saímos de 1,7 negócio por cliente para 1,9, dando mais um passo importante na caminhada de explorar com mais propriedade esse ativo valioso da organização, que é a nossa base crescente e cada vez mais fiel de clientes. O corretor, nosso principal parceiro de negócios, é possivelmente quem mais percebe essa evolução, esse avanço, o que seguramente
tem um reflexo importante no patamar de NPS de 86 pontos que atingimos no ano passado. Os principais destaques das nossas verticais são: a Porto Seguro alcançou 17 milhões de itens em negócios, um crescimento de 8% e um avanço de 4% no lucro líquido do trimestre. A Porto Saúde adicionou 346 mil beneficiários em sua carteira, somando-se o odonto e saúde, nós estamos nos aproximando da casa de 2 milhões de clientes nessa base e uma expansão do lucro líquido de 22%. A receita do Porto Bank cresceu 31%, enquanto o lucro líquido avançou 35%. Nós temos no Porto Bank o início da tração de alguns dos projetos mais estruturantes nos quais nós viemos trabalhando nos últimos 3 anos e acredito que a partir desse ano 26 a gente já tenha uma contribuição ainda mais significativa dessas novas iniciativas que nós temos detalhado a vocês com alguma frequência. E na Porto Serviço tivemos uma expansão no EBITDA de 5%, totalizando 108 milhões de reais, e a margem EBITDA cresceu 0,3 ponto percentual, permanecendo num patamar de 16,3%. Eu convido agora o Celso Damadi para dar mais detalhes a vocês sobre esses resultados. Por favor, Celso. Obrigado, boa apresentação para você. Bom dia a todos. Eu vou continuar a apresentação aqui do Caqui, falar do nosso guidance de 2025, depois o Dom vai detalhar um pouquinho já o guidance de 2026. O que eu queria destacar aqui, nós entregamos esse ano um guidance nas melhores bandas do guidance. Então nós tivemos um ano muito bom, inclusive em relação ao nosso orçamento, então a gente superou um pouquinho o que a gente tinha estimado no orçamento em várias perspectivas. Então o nosso crescimento ele foi dentro do que a gente estava esperando para o ano. A nossa sinistralidade de seguros ficou menor, depois a gente vai explorar um pouquinho mais nessa apresentação, mas tivemos um ano muito bom em relação a chuvas, em relação a catástrofe, em relação a ventanias. Então, nós tivemos um ano com uma carteira de automóvel, com uma sinistralidade muito boa, um resultado muito bom, em níveis históricos que a gente já teve em 2024. Então, a seguradora como um todo teve um resultado de sinistralidade muito bom, com ganho de produtividade, como o Caqui comentou agora há pouco. A gente vem nos últimos 6, 7 anos com ganho de produtividade contínua. Esse ano não foi diferente, nossa DA diminuiu 0,4 pontos percentual em relação ao ano passado, mesmo com algumas estruturações internas com produtos novos que nós estamos lançando, como no banco, cartão, conta corrente, conta PF, conta PJ, entre outros produtos também em serviços. Mesmo com essas despesas administrativas que a gente sabe que vem um pouco na frente do que a receita vem no futuro, mesmo com essas despesas todas, a gente continua ganhando uma produtividade bastante interessante de eficiência. Então, no Porto Bank também os indicadores todos de acordo com o que a gente projetou, um pouco melhor do que a gente projetou. E aqui eu destacaria o resultado financeiro também, que a gente veio comentando com vocês, que a gente atingiria o guidance, mas a gente não superou o guidance porque nós fizemos realmente a rolagem de 2 bilhões de títulos, que vai nos propiciar também, o Dom vai comentar para frente, um resultado financeiro melhor em 2026, porque trocamos taxas de IPCA mais 4,5% por IPCA acima de 7%. Então isso vai propiciar para a gente um resultado financeiro também melhor nos anos de 2026 e 2027. Então, e a nossa taxa efetiva de imposto também, ela foi melhor do que a gente projetou, realmente, porque nós tivemos no final do ano um aumento de alíquota no banco e a gente fez um IR diferido ativo sobre esse aumento de alíquota, melhorou o resultado da taxa efetiva e também a nossa JCP foi maior do que a gente projetou, por crescimento do patrimônio maior do que a gente projetou e por uma taxa também um pouco maior do que a gente projetou. Então, essas são notícias boas para 2025 e com esse resultado que nós tivemos, vamos distribuir 55% dos dividendos, comparando com o ano passado que foi 50%, estou falando aqui de dividendos brutos, né, de imposto. O ano passado distribuímos 45 líquido e esse ano vamos distribuir 50 líquido, mas vamos distribuir 55% de dividendos esse ano. Esse ano também aprovamos agora a recompra de ações, o nosso programa de recompra de ações. A gente vem fazendo esse programa nos últimos anos, mais focado em compra de ações
para a remuneração dos executivos do nosso plano que nós temos aqui na Porto em Ação, que distribuímos ações para todos os funcionários da companhia. Em 2026, se der tudo certo com o nosso guidance de 2026, a gente deve também começar a fazer compras adicionais de ações, recompra, para depois, posterior cancelamento. Essa é uma perspectiva que a gente tem se os resultados de 2026 vierem como a gente está planejando. Dando sequência aqui, a receita total cresce 11%, e aqui a gente vê que a seguradora cresce 3%, saúde 22,7%, banco 30% e serviços 3,4%. Então eu queria destacar um pouquinho aqui na seguradora, os outros ramos que nós temos, de ramos elementares, vida, residência, crescendo acima de 2 dígitos, né? O automóvel, por questões estruturais também de preço, porque o custo do automóvel, a severidade, as frequências estão muito comportadas, então nos permite a não fazer reajustes de preços nas nossas renovações, mantendo nossos clientes. Então o automóvel cresce 233 mil itens na frota esse ano, mas o prêmio médio, felizmente nesse sentido de resultado é bom, porque o custo o custo de reparação de sinistro está muito comportado e o resultado do automóvel também foi superior ao que a gente projetou para esse ano de 2025. Dando sequência aqui, o nosso ROI é de 23%, 22,7%, 23%, ele é um ROI muito bom, lembrando que nosso patrimônio também cresce e os nossos resultados e as nossas verticais de negócio entregando um ROI no trimestre 32%, 33%, 28% e 36%, cada vertical de negócio entregando um ROI. No consolidado 23%, e quando a gente expurga esse excesso de capital, essa liquidez que nós temos para suportar o crescimento da Porto nos próximos anos, o nosso retorno fica em média em 32%. Então, eu acho que é um retorno bastante robusto, até acima das nossas projeções para esse ano. E aqui esse gráfico a gente mostra o que a gente vem falando também nos últimos anos, é a nossa diversificação. Essa nossa diversificação trouxe também para esse ano um resultado estável, né? Não tivemos nenhum trimestre com lucro abaixo de 800 milhões. Isso mostra que a sazonalidade dos produtos são diferentes, mas o nosso resultado fica mais constante, com um pouco menos de volatilidade. Em 2005 não foi diferente, então a gente vê aqui seguros representando menos, porque os outros negócios estão crescendo muito mais, até porque nós temos muito mais espaço para crescer em outros negócios, como banco, serviços e também saúde, né? E aqui, para finalizar a minha parte, vou passar para o Dom, a gente mostra o resultado financeiro. Então, o nosso resultado financeiro, ele alcançou a ponta alta do nosso guidance de 1,4 bilhões de reais. Nós fizemos rolagem de títulos de 105 bilhões, que deu um impacto no resultado de 105 bilhões, uma rolagem de 2 bilhões. Então, isso vai nos propiciar no futuro um resultado melhor financeiro. As nossas alocações, a gente não mudou muito, mas a gente tem uma alocação maior um pouco em pós-fixado e um pouco menor em inflação. Queria aqui passar para o Dom continuar a apresentação para nós. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Agora a gente vai fazer uma imersão nas verticais. Na seguradora tivemos 5,8 bilhões de reais de receita no trimestre, 22 no ano. A gente sempre gosta de dar o destaque que é o nosso foco, é a qualidade do atendimento ao nosso cliente, né, sempre sustentando acima de 80 pontos, entre 83 e 84. No automóvel, tivemos um crescimento menor de 0,2%, apesar de um crescimento de itens da ordem de 4% ano contra ano. Isso aqui é motivador dos temas que o Celso comentou, de um preço técnico que nos permitiu ajustes menores e também expansão em carteiras de ticket médio menor, como motocicleta e produtos securitários para classes penetrando mais na base da pirâmide de classes sociais. O patrimonial nós aceleramos ano contra ano, a gente tinha crescido 8% ano contra ano aproximadamente no trimestre passado, viemos para 12%, e no Vida sustentamos o mesmo nível de crescimento de 12% ano contra ano. Em termos de sinistralidade, nós tivemos um aumento de 1,2 pontos percentuais para 58%, apesar disso nosso ROI cresce no trimestre ano contra ano, eu vou mostrar no próximo slide. Tivemos no patrimonial uma queda de 3 pontos percentuais e no Vida de 3,4%, rodando ao redor de 35%, 40% nesses índices para o ano.
Conforme eu comentei, a nossa sinistralidade ela tem uma evolução positiva ano contra ano, inclusive como consequência de decisões operacionais e estratégicas que a Porto tomou em 2025. Notoriamente, a consolidação das fábricas de emissão de apólice de seguro da Azul dentro da Porto, ela trouxe benefícios não só operacionais em termos de despesa, mas também benefícios de capital. A gente comentou no trimestre passado aproximadamente mais de 100 milhões de ganho de eficiência de capital. Nesse trimestre não é diferente, a gente acredita que esses benefícios de capital, eles conforme a fábrica e a diversidade de produtos continua a crescer, a gente tenha benefícios de capital recorrentes se estendendo nesse ano de 2026. Então, para dar número, nesse trimestre nós tivemos um crescimento de 4% de prêmios, mas o nosso capital regulatório se manteve praticamente estável, permitindo que a gente tenha esse benefício. Indo para o saúde, tivemos 156 mil vidas a mais asseguradas, 2,3 bi de receita e 170 milhões de lucro, crescendo 22% ano contra ano. E o que a gente nota aqui é um crescimento de receita e de indivíduos, né, e de beneficiários muito similar. Isso é oriundo dos nossos novos produtos que a gente vem comentando, que eles têm lucratividade melhor até que nossos produtos mais antigos, porém eles têm preços mais baixos também. Um destaque aqui para o nosso produto Porto Bairro, que inclusive vem adicionando a capacidade de novos membros que antigamente não tinham plano de saúde e agora, por uma questão de capacidade de pagamento, agora podem hoje ser assegurados. No lado da sinistralidade, nós tivemos 1,6 pontos percentuais de melhora considerando saúde mais odonto, né, e 1,4% de melhora apenas no saúde. Aqui, acho que vale a pena destacar não só os novos produtos que eu comentei, mas também o time médico Porto, que em dados mais recentes ultrapassou o marco de 40% das consultas feitas em São Paulo, hoje sendo com o time médico Porto. O ROI do saúde, como todos sabem, tem uma volatilidade, então o quarto trimestre costuma ser mais forte, foi de 32,7, um ROI, no nosso ponto de vista, muito forte, mas se a gente pegar o ano como um todo, o ROI do saúde em 2025 foi de 28% contra 27% em 2024. Então, mesmo ajustando pelas questões sazonais de trimestre, a gente vê uma melhora anual e estrutural da vertical. Por fim, do lado das serviços, passando pelo banco, a gente tem um crescimento de receita que a gente sempre gosta de dar essa visibilidade, um ARPAC, uma receita média por cliente crescente para 160, com uma distribuição super saudável, ou seja, uma melhora tanto na parte de tarifas, né, FIIs, como na parte de receita com juros. A nosso índice de eficiência, eu vou dar um pouco mais de visibilidade no guidance, a gente vai mexer um pouco disso para adotar melhores práticas, e esse índice vai até, em comparação com outras práticas de mercado, ele vai até se mostrar melhor do que esse que a gente vem publicando, mas para efeito de comparação, a gente tem uma melhora de 130 basis points aqui ano contra ano, em 32%. Do lado da carteira, a gente nota similar à receita, né, um crescimento saudável de carteira, com índices de inadimplência melhores que o mercado, então essa seria a nossa carteira replicada, os índices no mercado replicado à nossa market share, ao nosso mix de produtos da nossa carteira, e o índice de inadimplência de curto prazo, na verdade, até caindo. Dito isso, nós tomamos uma decisão de robustecer nosso patrimônio e, consequentemente, nós vamos mostrar um guidance que tem uma despesa de provisão, a maior do que o ano passado por uma questão preventiva. Indo para o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, né, mostramos um crescimento ano contra ano também de 26,7 para 28,4, motivado aí por um lucro de quase 220 milhões de reais. Agora sim a Porto Serviço. Continuamos com índices de atendimento robustos, né, ao redor de 700 mil atendimentos, tanto no automóvel quanto nas residências, com NPS acima de 80 pontos percentuais. E aqui vale destacar o foco da vertical vem sendo em melhoria de contratos e otimização de margem. Então nós tivemos, à exceção da questão da Porto como menor contratação, um crescimento de lucro relevante das operações de parcerias, né, o que a gente chama de B2B2C, assim como as vendas digitais.
Isso gerou um lucro líquido de 91 milhões de reais e o ROI se destacou para 34%. Aqui queria gastar um segundo também. Nós fizemos uma incorporação societária em que a CDF foi incorporada, né, na assistência e na Porto Serviço, que nos viabilizou uma otimização de capital e teremos também benefícios fiscais. A gente vai ter agora um ágio ao redor de 500 milhões de reais que serão amortizados e gerarão benefícios fiscais ao redor de 35 a 40 milhões por ano. Então isso também vai contribuir não só para um excedente de capital, uma taxa efetiva melhor, mas também ROIs maiores. Indo para o guidance, acho que eu não vou passar um aqui, mas acho que vale destacar que esse nosso guidance de crescimento de prêmio, ele inclusive, quando comparado com o guidance do ano passado de 2025, ele demonstra um crescimento, o intervalo ele é maior do que ano passado, o que a gente está tentando indicar uma aceleração de crescimento de prêmios emitidos, índice de sinistralidade muito saudáveis, né, comparados com o ano de 2025, que a gente vinha priorizando margem sobre crescimento. Aqui no banco, a gente teve duas mudanças que eu acho que vale a pena gastar um segundinho explicando. A primeira delas é que a gente implementou um novo sistema no consórcio que nos viabilizará muito ganho de eficiência de geral administrativa, de vendas, de lançamento de novos grupos, mas que tem um processo de contabilização diferente. Então, aplicando as regras contábeis a esse novo produto, que agora contempla uma contabilidade por cota e não mais por grupos e por experiência, a gente tem um efeito negativo em receita. Nesse trimestre nós tivemos aproximadamente 276 milhões de reais de impacto disso. No Q&A a gente pode dar mais detalhes, porque a gente fez ele inclusive no balanço, então retroagindo uma parte de 2025. Então a receita ela não é comparável 2025 a 2026 e por conta disso a gente não colocou em percentuais, a gente colocou em números nominais para facilitar a comparação. Aqui na parte de rodapé a gente dá mais detalhes disso. E houve uma segunda mudança que nós fizemos, que foi para adequar as melhores práticas de mercado. Notoriamente, a gente vinha classificando despesas que são padrão da indústria de cartão e que tem uma correlação muito grande com o volume de cartão dentro de despesas operacionais. São elas despesas com bandeira, como Visa, Mastercard, despesas de loyalty, que programas de recompensa, e elas agora passam a ser dedutoras de receita. Em 2025, nós tivemos mais de 700 milhões de reais desse tipo de despesa. Então, essa base de comparação, ela também seria mais de 700, aproximadamente 720, 730 milhões a maior, que a gente agora tira da receita. E isso impacta, obviamente, também o nosso índice de eficiência, que a gente dá os detalhamentos aqui embaixo. Mas queria dizer que, apesar dessa receita parecer nominalmente não uma evolução não tão relevante ao ano passado, na verdade é por um mero motivo de base de comparação. O que a gente estima é sim um crescimento super saudável de receita. Em crédito, comentei um pouco um robustecimento de provisão, uma preocupação com alguns clientes que estão super alavancados, né, com um endividamento, a nosso ver, um pouco mais perigoso. Os outros temas, tanto crescimento de saúde como de serviços, muito similares ao ano passado, no aspecto da dinâmica, então não vou explicar. E no resultado financeiro, um crescimento relevante aqui de resultado financeiro em consequência de uma alocação de carteira mais otimizada, crescimento de reservas técnicas também. Por fim, a taxa efetiva de imposto, a 28 a 32, ela não contempla os benefícios que eu comentei da amortização do ágio nas serviços. Então essa será a nossa taxa efetiva de imposto estimada contábil e a gente dará mais detalhes em 2026, que na prática a taxa efetiva caixa deve ser abaixo disso. A gente sempre gosta de deixar os produtos que nós temos maior participação, o nosso crescimento contra a indústria, e os nossos produtos que a gente tem menor participação e que a gente vem focando, e nossa participação em relação à indústria, como indicativo, né, das áreas que a gente vem focando em crescer. Sem mais, eu gostaria de convidá-los todos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, envie seu nome e companhia através do ícone de Q&A localizado na parte inferior de sua tela. Caso não queira abrir seu microfone, por favor, escreva sem microfone ao final de sua pergunta para que possamos verbalizá-la. Por favor,
Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Arnon Shirazi, do Citi. Por favor, Sr. Shirazi, seu microfone já está liberado. Fala pessoal, bom dia. Eu queria entender um pouquinho melhor a dinâmica da parte de banking, tá? A gente viu que teve um impacto aí do consórcio no top line, mas também teve um efeito que acabou sendo positivo em despesa de comercialização. Esses efeitos estão interligados e a gente deve esperar mais deles aqui para frente. Obrigado. Os efeitos são interligados sim, tá? Como o Dom sinalizou, nós tivemos aqui uma alteração no nosso processo, no nível que a gente faz os diferimentos dos contratos do consórcio. Então, a partir de agora, com o novo sistema, a gente consegue robustecer e aperfeiçoar aí, esses critérios no nível de cota, o que nos permite ter o diferimento tanto de receita quanto de despesas comerciais cota a cota, tá? Então, com isso, no quarto trimestre nós tivemos esse efeito um pouco maior percebido, porque nós retroagimos a data da implantação do novo sistema que permite isso, que foi em maio, e alterou. Nós tivemos uma queda na receita e também teve um crédito de comissão, porque o diferimento, adequando as duas linhas, elas permitiram aqui um crédito em comissão. Quando a gente analisa esse impacto conjuntamente, praticamente não alterou a última linha. Já dentro do nosso guidance para 2026, essa nova dinâmica já está incorporada e a gente já colocou no guidance de receita, tá? Ótimo, muito obrigado. Se me permitem mais uma pergunta, em relação à dinâmica de prêmios para 2026, na quesito de seguros em geral, como vocês estão vendo aí o crescimento na parte alto e também nas outras linhas, seria vida e property que a gente... Obrigado. E tem visto indicativos na dinâmica do alto, considerando a projeção que a indústria tem feito, né, os dados que estão sendo compartilhados pela Anfávia, e também, possivelmente, a indústria pode ser favorecida caso a tendência de redução da taxa básica de juros se concretize, né? Então, há eu diria, nesse sentido, uma leve pressão positiva para aumento de volumes. É um mercado, como vocês têm acompanhado, com uma dinâmica competitiva bastante peculiar. A companhia tem feito uma estratégia de preservação do seu resultado operacional e, obviamente, também de defesa da sua própria carteira. Não acreditamos que o cenário competitivo vá arrefecer, e a empresa tem eu diria até um resultado, economicamente falando, na carteira do alto, acima dos patamares que nós mesmos tínhamos planejado, que nos permite continuar investindo em ações táticas e estratégicas para a defesa dessa carteira e para robustecimento, né, da nossa participação. Essa, em poucas linhas, né, eu olhei aqui para a Patrícia, que eu gostaria hoje de formalmente apresentar a todos, é a primeira participação da Patrícia no nosso call de resultados, ela que assumiu no dia 2 de janeiro como CEO da seguradora, sucedendo a Rivaldo Leite. Patrícia, você gostaria de complementar mais alguma coisa nesse Perfeito. comentário? Pela tua pergunta, começando aqui pelas linhas patrimoniais e de vida, a gente tem um mercado de seguros que continua estruturalmente subpenetrado. Isso permite a gente, no ano de 25, crescer 2 dígitos na carteira de patrimonial, de vida, com excelentes resultados, e a gente entende que essa dinâmica e a nossa oferta de produtos, a consistência na precificação, permite a gente continuar navegando esse ciclo de crescimento. Como o Kaki bem comentou, já no automóvel, a gente, em 2025, vê um cenário onde privilegiamos a preservação de margens ao longo do ano, mas estamos com um resultado muito sólido, inclusive acima daquilo que desenhamos em tempo de orçamento, que nos permite, em 26, buscar um equilíbrio maior entre crescimento e rentabilidade.
Tudo isso incorporado no guidance que apresentamos hoje. Perfeito, muito obrigado e boa sorte, boa jornada para você, Patrícia. Nossa próxima pergunta vem de Daniel Vaz, do Safra. Por favor, Sr. Vaz, seu microfone já está liberado. Obrigado, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu estou olhando aqui, né, assim, o guidance de 2026. Estou chegando aqui no centro do guidance, algo perto de 3,7, né? Então, assim, olhando todas as estimativas do consenso, parece que vocês estão por ali, vamos dizer assim. É um cenário que a gente não vai ter que fazer nenhuma mudança das projeções, mas eu queria tocar em dois assuntos aqui, que acho que as discussões elas sempre voltam para esses dois temas quando a gente fala com os investidores. Primeiro, competição em saúde, né? A gente ouviu de vocês que tem um player mais ou menos em maio, ali em junho, que estava agredindo um pouco o sistema. Eu queria ouvir como que vocês estão vendo, desenhando esse cenário para 2026, baseado em qual que é o cenário aqui para competição em saúde. E o segundo ponto, no banco, a gente começou a ver assim os guidance, os balanços serem reportados, né? Já saiu o Santander, já saiu o Itaú. Parece que a vida está um pouquinho mais complicada na parte do banco, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês ali, como que vocês estão lidando com asset quality, qual que é assim, a visão de perda esperada para esse ano, se isso deveria começar a acelerar, se vocês estão um pouco mais reticentes em crescimento por conta de alguma mudança na perda esperada marginal recente que vocês viram para o pior, tá? Então, esses dois, ouvir um pouquinho de saúde e competição, ouvir um pouquinho de qualidade de carteira, se vocês estão um pouquinho mais reticentes para crescer no alto. Obrigado. Bom dia, Daniel, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu vejo o mercado com a competitividade similar ao que estava da última vez que falamos aqui, tá? Então, se a gente olhar para as congêneres, uma agressividade importante, tanto na parte de precificação, quanto na parte de campanhas, agenciamento, enfim, né, out of home, enfim, acho que o mercado teve uma mudança importante aqui de competitividade como um todo, né? Falando da gente, mas não dos outros, a gente segue com o que a gente sempre fez aqui, né? Uma abordagem absolutamente técnica aqui, uma busca de competitividade, seja através de inovação e produtos das 4 linhas que a gente tem, lançamentos, né? E uma força de distribuição absolutamente diferenciada aqui, né, buscando aqui um crescimento técnico, né? Vão ter trimestres que a gente vai crescer mais, trimestres que a gente vai crescer menos. O último foi um trimestre bastante sólido, por exemplo, apesar desse ambiente extremamente, vamos dizer, competitivo, talvez o mais competitivo dos últimos 4, 5 anos, né? Sem abrir mão em nenhum momento aqui de nossa margem técnica, tá? Então, a nossa visão é essa aqui, né? Isso se reflete um pouco no guidance também que a gente divulgou. Daniel, sobre o Bank, né? Nós continuaríamos crescendo dentro da nossa estratégia, né? Que é focada dentro do ecossistema Porto, né? Posso dividir com você aqui que desde que a gente declarou isso em 2024, a gente vem conseguindo uma rentabilidade, uma lucratividade muito boa nas safras mesmo dos produtos de crédito, tá? Quando a gente fala de um produto que tem um pouco mais de correlação ao que você mencionou, que você tem visto de pessoas físicas, que talvez seja o cartão de crédito aqui, de fato, preventivamente, a gente identificou que apesar de ter um grupo de menos de 0,5% da nossa carteira, apesar dele estar em dia, talvez ele tenha um comportamento de uso que merecesse uma atuação nossa, e por isso que no nosso guidance, preventivamente, a gente já adiciona aqui uma provisão adicional, caso necessário, para a gente usar para esse público. Mas eu queria destacar e complementar que o banco ele vem crescendo muito em linhas de produtos com retorno mais estruturado e melhor, em especial na carteira de créditos com garantias. A gente cresceu a carteira de crédito garantia de veículo 72% no 2025 contra 24%, o que permite, dentro do portfólio de negócios de crédito, equilibrar muito bem. Então, a nossa qualidade de carteira de crédito ela continua muito robustecida pela
força do nosso ecossistema. As safras novas, como eu já mencionei, da pessoa física no cartão de crédito, vem muito bem. Uma outra complementariedade que eu acho que é muito favorável ao Porto Bank é a capacidade de geração de negócios com mais fee-based, que a gente chama, em especial o consórcio, que vai continuar crescendo, como a gente viu nos últimos anos. Então, a gente respeita muito o cenário, é um cenário, obviamente, macroeconômico que merece atenção, mas a gente continua aí com crescimento dentro do que a gente vem observando, tá? Daniel, complementando as respostas com uma visão de grupo, né, uma visão mais sistêmica, os resultados de 25, até acima do que era o nosso orçamento original, nossa expectativa, nos permitiu preparar boa parte do resultado de 26. Né? De que forma? Nós utilizamos, por assim dizer, esse excedente para fazer alguns movimentos que protegem essa companhia tem trazido com um certo nível de previsibilidade no resultado, mantendo um ROE em patamares elevados e com ganhos incrementais importantes, tanto em receita quanto em lucro das verticais. Os dois exemplos desse movimento já foram citados. Né? A gente fez a rolagem das NTNBs do ano passado, no último trimestre, e também aproveitamos para fazer uma provisão em caráter bem profilático, bem preventivo, para um grupo que representa, como o Loução falou, um percentual muito pequeno da nossa carteira de exposição, mas que seria um grupo afetado em caso de uma deterioração maior, né, em macro, ou dada a instabilidade econômica. Então, são exemplos de movimentos que a gente tem feito para procurar, obviamente, essa palavra entre aspas, né, mas proteger ao máximo a nossa trajetória incremental, evolutiva, tanto em crescimento de receita quanto em lucro. Beleza, muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Ruetti, do Bank of America. Por favor, Sr. Ruetti, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, se vocês puderem explorar um pouquinho os efeitos ali na alíquota de imposto. Né? Então, a gente viu que ela veio um pouco mais baixa esse trimestre. Imagino que teve alguns efeitos não recorrentes. Se vocês puderem explorar, seria ótimo. Uma segunda pergunta aqui, que é aproveitando a presença da Patrícia, né? Se vocês puderem Perdão, Antônio, no início da sua pergunta para a Patrícia falhou o áudio. Se você puder repetir, só da Patrícia, por favor. Sem problemas, sem problemas. Então, a expectativa é que a gente tenha uma queda de juros ao longo de 2026. Então, qual que é a melhor estimativa aqui de como o mercado de alto se comportaria em termos de passar preço, né, que a gente geralmente vê nesse tipo de ambiente macro? Muito obrigado, pessoal. Antônio, o Celso, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Então, a nossa taxa efetiva esse ano ela foi um pouco abaixo até do guidance que a gente colocou. Alguns motivos, né? A JCP nossa, a taxa foi um pouco maior do que a gente tinha estimado no começo. Então, a taxa que a gente desconta o patrimônio ela foi maior. Nós tivemos um efeito no banco, né, de imposto de renda diferido, que nós fizemos aproximadamente 40 milhões, que quando você aumenta a taxa, num primeiro momento você atualiza todo o teu crédito tributário, que são as adições temporárias, você joga isso para o balanço, porque você vai deduzir uma taxa depois maior no futuro, né? E nós tivemos também um ajuste de JCP no saúde de forma retroativa, porque nós fizemos uma recomposição societária na companhia, jogando para o saúde por baixo de uma holding, que ele ficava abaixo da Porto CIA, que esse tipo de coisa de JCP não valia a pena no passado, e nós recompomos isso com a nossa reestruturação societária. Então tem um efeito, sim, não recorrente, um pedaço menor de não recorrente, mas esse efeito de JCP no saúde, ele é recorrente para os próximos anos. Então, tivemos aí um composto de situações
que levou nossa taxa efetiva para esse patamar melhor do que a gente tinha previsto. E a taxa efetiva de 2026, como o Dom colocou, é uma taxa efetiva que tem aí uma perspectiva entre 28% e 30%. Tá? Se eu puder só complementar no Celso aqui, só para ajudar na modelagem, que eu sei que vocês gostam, a gente teve um benefício fiscal de aproximadamente 120 milhões de reais que correu na linha de CSLL oriundo do JCP na estrutura do saúde que nós fizemos agora em 2025. Vale inclusive mencionar que com a mudança tributária, aliás, deixa eu explicar uma outra parte, depois eu volto, perdão. Então nós tivemos 120 milhões de benefício ali. Contudo, a gente tem duas entidades em cima do Porto Saúde, o que fez com que a gente pague PIS e COFINS de maneira duplicada, gerando uma ineficiência tributária de 80 milhões de reais que corre por tributos. Então, se você fosse ajustar a tua DRE, o benefício líquido foi 40 embaixo e o nosso EBT teria sido, na verdade, 80 milhões de reais melhor do que o que a gente publicou, porque ela é uma linha que a gente teve o impacto em cima da linha do EBT, na linha de tributos. Então, é 120 bruto. E aí o outro ponto que eu ia comentar é que essa ineficiência tributária que a gente tem hoje, pelas novas regras tributárias, elas deveriam deixar de existir a partir de 2027. Então essa questão de PIS e COFINS em dividendo subido, nosso entendimento hoje, a depender de como é que as normas finais virão, mas é que essa ineficiência deixaria de existir. E o último ponto é que a gente vai passar a ter a amortização do ágio nos serviços, que também eu comentei aqui brevemente, mas não estão nesse TRI, elas passam a ter para frente. Então são vários efeitos positivos. Antônio, respondendo à tua pergunta, é difícil prever o comportamento do mercado, mas o que queria reafirmar é que modelos baseados só no retorno financeiro e que mantêm o lucro operacional ou zerado ou negativo são insustentáveis ao longo do tempo. É por isso que num cenário de menores juros, uma Selic pressiona o resultado de seguradoras que não mantêm esse lucro operacional saudável. A gente tem uma crença que, como seguradoras, temos sim que considerar o retorno financeiro, mas temos que ser capazes de gerar lucro e retorno com aquilo que é o core do nosso negócio. Nesse contexto, só reafirmo, a gente mantém um compromisso altíssimo com a rentabilidade, sim considerando o cenário de juros, retorno financeiro, mas sempre considerando excelência na subscrição, na precificação, e por isso mantemos um lucro operacional, em 2025, super saudável, patamares recordes. Reforçando aqui, esse cenário de juros para 2026 está considerando também as provisões, então faz parte do nosso guidance e do que a gente acabou de anunciar hoje. Tá legal, obrigado. Se me permite, só queria fazer um follow-up aí com o Dom e Celso para entender um pouquinho melhor. Eu entendi então que foram 40 milhões dessa reorganização, líquidos, né? Dessa reorganização ali do JCP do Saúde. E aí também, se vocês puderem repetir, teve esse efeito foram 40 milhões da majoração da CSLL? É isso? Antônio, então assim, o que o Dom colocou, lembrou muito bem para vocês, quando vocês olham o DRE nosso, aparentemente você vê ali uma ineficiência no resultado operacional, mas não é, aquela ineficiência ela não é verdadeira no sentido de negócio, na parte operacional, porque ali eu tenho 80 milhões de PIS e COFINS dessa JCP que a gente fez retroativo. Então, o efeito líquido no resultado mesmo, ele é 40 milhões. Esse é um ponto, né? Parte desses 40 milhões, ele é recorrente, porque eu vou fazer a JCP do futuro do saúde também. Então, um pedaço não é recorrente, outro pedaço é recorrente. Então, o efeito disso no nosso resultado consolidado não é tão relevante. Ele é mais relevante na taxa efetiva do que propriamente no resultado de 3,4 bi que a gente soltou. Quanto aos 40 milhões do banco, é isso mesmo. Então a gente tem um crédito, nós temos uma provisão para devedores duvidosos lá muito grande, que a gente constitui imposto de renda diferido sobre isso. Quando ela ficar dedutível, a gente exclui e paga menos imposto sobre essa adição temporária. Quando a alíquota aumenta, num primeiro momento você tem um benefício fiscal, que é atualizar o teu crédito tributário, que são aquelas adições que você fez a 40%, você vai ter a dedutibilidade daquilo a 42,5%, que vai ser a alíquota nova do banco, tá? A alíquota full do banco em 2026 e 2027. Então, você tem um benefício fiscal temporário, que é o teu ativo maior, o efeito de 40 milhões de reais. Tá claro, muito obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Caio Prato, do UBS. Por favor, seu Prato, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas, por gentileza. A primeira, em relação àquela linha de holding e de outros, a gente viu um aumento relevante de despesas, né? Primeiro, eu queria confirmar que esse efeito que vocês mencionaram agora do PIS/COFINS maior, né, de JCP da Porto Saúde passou dentro dessa linha de holding e outros. Mas, além disso, além da parte de tributos, a despesa comercial e administrativa também apresentaram um crescimento relevante, olhando tri a tri, ano a ano. Queria entender os drivers dessas duas linhas também, por gentileza. E a segunda é um follow-up na parte do banking. Acho que o Loução falou um pouco sobre provisionamento e um pouquinho sobre o apetite. Mas eu queria entender melhor como que de fato que vocês estão imaginando o crescimento da carteira para 2026. A gente deve ver alguma desaceleração relevante, dado o cenário que vocês comentaram, ou se deveria ser um ritmo parecido com esse ano. Obrigado. Caio, você tem razão. Então, a parte esses 80 milhões de PIS e COFINS que eu comentei agora, que está lá no resultado operacional, ele vai para a holding. Lembrando também que os 105 milhões de rolagem de dívida que nós fizemos também vai para o resultado da holding. O nosso modelo de negócio aqui, eu remunero as carteiras a 100% CDI, e quando eu faço uma rolagem e faço uma apropriação também dessa despesa de 105 milhões, que estava no patrimônio, que estava marcado a curva, e a gente fez a rolagem, eu realizo isso no resultado, isso também vai para o resultado da holding. Então a holding realmente, nesse trimestre, ela sofre esses impactos, vamos chamar assim, que no caso da rolagem, por exemplo, é um impacto temporário. Tá? Então a holding tem um resultado menor, porque eu vou ter um resultado financeiro maior no futuro, que depois transita, ele volta para a holding. Então esse risco de tesouraria que a gente chama aqui internamente, ele transita realmente pela holding. Despesa comercial, Celso. Faltou falar sobre o ponto que ele disse de aumento da despesa comercial. Despesa comercial, nós temos também alguns critérios de alocação entre holding e carteira, para deixar a carteira também num período de despesas e receitas da carteira mais linear, né? Onde a gente não precisa ou precificar para cima ou precificar para baixo, coisas que a gente entende que, gerencialmente falando, a confrontação da receita e despesa fica mais linear na carteira. E algumas coisas nesse sentido eu não posso fazer no societário, porque o societário eu tenho que fazer pelas normas internacionais de contabilidade, nós somos auditados, empresa de capital aberto, então eu faço esse equacionamento da confrontação da receita e despesa via holding. Então, de novo, ele transita por lá, depois ele sai para lá e entra nas carteiras durante o período dos grupos, como o Loução comentou agora há pouco, um pouquinho. Caio, bom dia. De forma geral, antes de passar para o Loução responder a outra pergunta, o resultado da holding, na mesma magnitude, aliás, até um pouco maior da magnitude do que foi impactado agora na rolagem, ele será beneficiado em 26 e 27 justamente pelo efeito dessa troca de ativos que a gente fez em relação aos NBs. E a despesa comercial também, de forma geral, do grupo, ela tem crescido marginalmente abaixo do que é a expansão das carteiras, né? A gente tem um ganho de eficiência também em despesas comerciais, como a nossa receita vem crescendo, obviamente em termos nominais a despesa comercial também cresce, mas a gente, felizmente, tem conseguido alavancar também as despesas comerciais de forma geral nas quatro verticais. Do banco, né? A gente não tem guidance de carteira, e o nosso guidance, ele, tanto de receita e perdas, eu acho que ele determina ali muito bem o que a gente vê de crescimento quando a gente fala do Porto Bank. Mas eu queria aproveitar para destacar um pouco do que o Kaki mencionou na abertura, de que nós, dentro dos últimos 2 anos, em especial no último ano dentro do Porto Bank, nós desenvolvemos e preparamos novos negócios e novos produtos para a gente explorar cada vez mais o nosso ecossistema. Tá? Nessa linha, por exemplo, de risco sacado, capital de giro,
para créditos performados dentro da organização, nós já tivemos aí no último trimestre de 2025 praticamente 250 milhões de reais liberados. Então, quer dizer, é uma linha que não existia e a gente começa a tracionar agora. Adicionalmente a negócios novos, nós também agora no início de 2026 a gente começa a operar no consignado privado, produto que não existia, também usando muito da dinâmica que a gente tem observado. Dentro do portfólio do consórcio, nós vemos uma oportunidade muito grande de talvez até fazer uma campanha um pouco mais organizada e estruturante para falarmos de educação financeira na mídia aberta, justamente para promover cada vez mais a consciência na utilização de compra planejada, e para isso nós escolhemos o consórcio para ancorar, que é um produto que a gente acredita muito que tem esse papel educacional, né? Então a gente acredita que com novos produtos e um novo sistema a gente também vai ter ótimos desempenhos no consórcio. Uma outra característica que nós observamos em 2025 foi a potência do nosso canal digital, né? Dentro de empréstimos e financiamentos, praticamente a gente tem ali 40% dos negócios vindo, em especial do Car Equity, ou até mesmo de linhas de crédito dentro do cartão de crédito, numa jornada digital. Então, tudo isso para dizer que a gente continua crescendo dentro da nossa estratégia do ecossistema. O ajuste que nós fizemos aqui em perdas, ele já está no Guides, justamente de uma maneira preventiva para a gente passar por esse período, tá? Então, continuaremos crescendo. Obrigado. Tá bom, obrigado, tá claro. Só para fazer um follow-up rapidinho, não sei se ficou muito claro a parte da DC e da 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 controladora e das demais. Teve algo relacionado a esse ajuste de cotas ali do banco? Seria parte disso que era do banco, que foi para a holding? Só para ver se eu entendi corretamente. Pequena parte dessa. Porque no societário, quando a gente enxerga o DRE societário, está tudo lá no societário. Quando a gente enxerga o balanço do banco, a gente tem uma adequação um pouco mais gerencial nessa taxa média que a gente aloca a despesa de comissão na carteira, né? É que a gente não pode fazer no societário por questões técnicas, por questões de norma contábil, mas que gerencialmente a gente sabe que o prazo de alongamento dessa comissão ele é um pouquinho mais alongado. Então, realmente, transita temporariamente pela holding e depois a holding vai debitando a carteira e creditando a holding nesse período das cotas. Então, é essa a transação. Então, uma parte integral do que foi para o societário está na carteira do banco e uma outra parte que a gente entende que tem uma alocação mais correta, uma confrontação mais correta entre receita e despesa, é que a gente aloca um pedaço temporariamente na holding e depois ela volta para a carteira. Perfeito, tá claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, Sr. Grespan, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo tempo. Duas do meu lado também. A primeira é em saúde. Só entender um pouquinho aqui a dinâmica de sinistralidade. Me chamou a atenção. Acho que é o primeiro ano que vocês colocam um guidance que a sinistralidade no midpoint fica flat ano a ano, né? Ela vinha numa tendência ali que eu acho que era uma expectativa, talvez um conservadorismo de aumentar um pouquinho. Esse ano, aparentemente, vocês tiveram confiança aqui de colocar o midpoint praticamente flat contra 2025. Queria entender, assim, como que vocês estão vendo desse ponto de vista de underwriting operacional, essa dinâmica de sinistralidade em saúde, e até talvez sobre o ponto de vista de ticket. A gente tem discutido muito o crescimento de produtos com menor ticket. Queria saber se tem alguma implicação para a sinistralidade aqui, esses produtos. Se esse grupo, se esse cohort deveria ter uma sinistralidade menor do que o legado ou não. E aí minha segunda pergunta, só para clarificar que realmente eu fiquei, desculpa se é a terceira pergunta aqui, mas só para ter certeza que eu entendi. Quando eu olho a DRE gerencial do banco, eu vejo que teve um impacto negativo de receita do diferimento de consórcio de 280 milhões e um impacto positivo em comissionamento de 380. Então, você teve olhando apenas essas duas linhas, você teve um benefício de 100 milhões na DRE do banco. Se eu entendi bem, tem uma contrapartida desse benefício na holding, de forma que o impacto no lucro é próximo de zero. É isso que eu deveria entender ou não? Só queria tentar conciliar linha a linha aqui esse impacto do consórcio que ainda não está claro para mim. Obrigado. Bom, Grispan, bom dia, tudo bem?
Vou começar pelo fim, tá? O nosso sinistro target não muda por linha de produto, tá? Então, desde um Porto Bairro, que tem um ticket de entrada, até as linhas tradicionais, passando pela linha Porto e a linha Pro, são as grandes macro linhas que a gente tem. A gente tem sinistros target por porte, né? Obviamente, uma empresa muito maior, né? Empresa de 10 mil vidas tem um sinistro target menor do que empresas menores, por natureza de mercado, né? Natureza competitiva. Mas a gente não muda, né? Se a gente, para o mesmo target de tamanho, para o mesmo tamanho de empresa, o sinistro target é igual e a gente ganha em competitividade de preço, tá? É assim que a gente monta aqui a equação de precificação. Hoje, quando a gente compara o sinistro da Porto, né, e vem sendo assim no pós-pandemia e se maturou, ele já está num patamar aqui equivalente a empresas até verticalizadas, né, pré-pandêmicas, quando estavam indo bem. O sinistro, que eu diria, adequado aqui, dentro das faixas de maturação e mostram que aqueles desafios que nos perguntavam, você mesmo me perguntou, tantas pessoas colocaram ali se a Porto estava crescendo de uma forma desordenada, sendo agressiva demais em preço. Agora, com essa maturação de portfólio, 830 mil vidas, né, a maioria delas plantadas aí há mais de 2 anos, mostra que nossa equação de precificação sugere que isso foi num sentido contrário a algumas perguntas, né, que estavam adequadas, né. A pergunta é: a gente quer continuar, né, diminuindo o sinistro ou a gente quer fazer um balanço, né, entre manter um sinistro no meio do guidance onde você sugeriu e manter o crescimento aí também sugerido pelo guidance? Sempre vai ser isso, né? Dados patamares de retorno sobre capital já bastante adequado. A minha ponderação, a nossa ponderação é que transitar num sinistro mais ou menos adequado, como está por aí, mantendo um crescimento razoável, dado o nosso tamanho, é uma equação que maximiza valor nesse momento, tá bom? Caio, é isso mesmo que você comentou. Na verdade, o efeito contábil que nós tivemos no consórcio, ele nada mais é do que um alongamento da receita e um alongamento da despesa de comissão, tá? Esse alongamento você faz com que a confrontação da receita e despesa também fique proporcional, só que num tempo um pouco maior, que antigamente era feito por grupo e agora é feito por cota. Mas o efeito no resultado é muito baixo, né? Mesmo, até porque aquele pedaço que transita pela holding também tem o efeito tributário nele, que também o efeito não é essa diferença, ele é um efeito líquido ainda de imposto. Então, materialmente falando, ele é muito pequeno, mas o efeito que você está comentando, que a gente comentou do consórcio, é exatamente um alongamento da amortização da receita num prazo maior. Então, eu tenho uma receita menor agora, e depois essa receita vem no tempo, e um alongamento também acompanhando o mesmo prazo da despesa de comissão. Então, também tem uma comissão menor no curto prazo. Então, receita menor, comissão menor, o efeito no resultado quase zero. Até pedir aqui para a contabilidade mandar, o 380 teu é mais para 330, tá? Só para você saber, e tem alguns outros pequenos itens, depois a gente fala por telefone. Mas é o que o Celso falou, o lucro, quando a gente olhou, eu não lembro de todas as quebras, mas no lucro era desprezível. Tá bom, tá claríssimo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mishari, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Mishari, seu microfone já está liberado. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. A pergunta, assim, sim, foram muitos ajustes, né? Acho que a minha pergunta na questão do Porto Bank talvez seria entender o que seria o guidance de receita, né, do Porto Bank, se os ajustes de consórcio, né, que reduzem a receita do consórcio, se os ajustes não tivessem, e também tem a questão da despesa de cartões, né, que vocês estão seguindo aí as melhores práticas de já deduzir da receita as despesas de cartões, ou seja, a receita do guidance não é totalmente comparável com a receita de 2025, né? Então, minha pergunta seria assim: se não tivesse a dedução da despesa na receita,
e se o consórcio não tivesse o ajuste que também vai ter aqui, né, o que seria o guidance ajustado por isso? Não sei se dá para passar uma mensagem ou em número ou em percentual de crescimento, né, da receita. Boa, Miss. A resposta é em torno de 20%. Tá, esse seria mais ou menos o nosso mid do guidance, né, mais ou menos alguma coisinha aí, uns 2, 3% para um lado para o outro, mas seria 20%. Até a gente fica até meio, eu particularmente aqui, até um pouco triste que a gente não poder mostrar um número que é o que a operação de fato está crescendo, entendeu? A quantidade de carta vendida no consórcio, etc. Enfim, uma adequação do sistema, questão contábil, a gente tem que ajustar e embaralhar as linhas, mas ceteris paribus seria em torno de 20%. A pergunta foi muito oportuna justamente porque eu acho que a resposta sintetiza e ajuda vocês num correto dimensionamento de qual que é a dinâmica hoje, né, vis-à-vis esse ajuste na demonstração que a gente fez. Então, obrigado, Marcelo. Marcelo, o 20 é o meio, tá? Pode ser mais. Viu? Tá legal. Tá legal. Entendido. Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Por favor, senhor Nishio, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas também. A primeira, assim, as duas mais na parte de seguros. A primeira é a pergunta em relação aos prêmios emitidos para 2026. Né? Vocês deram aqui os prêmios ganhos, mas eu queria entender um pouquinho melhor a perspectiva de crescimento das várias verticais, provavelmente a vertical patrimonial e vida, como a Patrícia mencionou, com uma dinâmica boa, e continua com crescimento double digits aí, né? Mas alto, se pudesse dar um pouco de cor, como é que vocês veem a dinâmica de alto para 2026? E também, em altos, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de detalhes e de como está desenrolando o projeto de lei que trata das questões veiculares, e se pudesse dar um pouquinho mais de cor de como vocês estão atacando esse segmento, tamanho de mercado, enfim, estratégia de distribuição, que aparentemente é o maior desafio ali na distribuição desse produto, eu agradeceria. Muito obrigado. Perfeito. Eu vou voltar rapidamente para 25, porque é importante para entender o que a gente espera para 26. Em 2025, a gente declarou o nosso foco e intencionalidade em preservação das margens. Isso fez com que a gente pudesse, na carteira de seguros como um todo, entregar um ROE de 29%, no último trimestre, especificamente 32%. Tem uma parte importante disso que resultou numa desaceleração nas vendas no automóvel, num cenário competitivo muito mais intenso, mas é também importante para esse ano. Por quê? A gente entra no ano com um balanço fortalecido em todas as carteiras, inclusive no automóvel. O resultado que nós geramos em 25, que são recordes realmente para Porto, nos permitem, foram acima daquilo que desenhamos em tempo de orçamento e nos permitem em 2026 buscar um maior equilíbrio entre a rentabilidade e crescimento, mantendo sempre nosso foco na rentabilidade e preservação de imagens, mas buscando um equilíbrio maior. E conecta com a tua segunda pergunta, por quê? A gente investiu bastante nos últimos anos numa agenda estruturante. Essa agenda tem vários componentes, um deles é a expansão do portfólio. A gente relançou o ano passado as nossas linhas Premium, Private, a gente trouxe novidades no portfólio Core, como o 15 minutos, o nosso compromisso com chegar em 15 minutos na metropolitana de São Paulo, nas madrugadas, quando o cliente pede um serviço, e também relançamos o portfólio de entrada, que vai desde os produtos mais compactos até os produtos de moto. Essa estratégia é fundamental quando a gente pensa nesse mercado de associações de APVs. A gente quer garantir que nosso cliente tenha uma oferta de qualidade, como um balanço forte que eu comentei, para poder comprar um seguro que na hora que o cliente precise vai estar lá. Essa expansão do portfólio é intencional. O fato que a gente cresce 4% itens ano contra ano, acrescentamos 230 mil itens à nossa frota, vem em decorrência dessa estratégia. Então, importantíssimo, respondendo a segunda pergunta, temos sim uma estratégia de inclusão securitária,
para a gente poder ofertar para aquele público sensível a preço um produto de qualidade. E terceiro ponto importante ainda na agenda de crescimento, a gente investiu também na unificação, integração da Porto com a Azul. Então, como o Dom comentou anteriormente, isso significa que nosso corretor, na hora que cota, numa plataforma só, vê as 4 marcas. Toda a operação, tecnologia se consolida numa empresa só, num CNPJ. Isso gera eficiência operacional, que é competitividade ao longo do tempo. Então, reforçando, estamos com um balanço sólido e buscaremos mais equilíbrio entre crescimento e rentabilidade nesse período. Estamos com um portfólio amplo, tanto nas linhas premium como nas de entrada, para a gente combater esse segmento que é super importante, sensível a preço, e estamos com uma agenda importante, continuando o investimento tecnológico que permite ter eficiência para ganhar competitividade no mercado. Nishio, é o Celso, tudo bem? Eu acho que, respondendo a sua pergunta um pouco mais de forma pragmática, eu não vou dizer exatamente quanto a gente vai crescer, porque no guidance a gente coloca o prêmio ganho só. Mas a CNSEG espera que o mercado de automóveis cresça esse ano em torno de 6%, né? É um crescimento de 6 a 7% no crescimento do alto. Aqui na Porto, nós, como o Dom explicou um pouquinho, rapidamente ali, quando ele falou do guidance, quando ele falou do resultado, nós também ficamos um pouco mais competitivos com essa junção de fábricas que nós fizemos, tanto da Azul quanto da Itaú, trazendo tudo para o CNPJ da Porto Cia, com os sistemas que nós implementamos, etc., propicia também um capital regulatório um pouco menor. Pela diversificação na carteira, exige um CMR menor, um patrimônio menor. Esse excesso de patrimônio que eu gero na Porto Cia, eu levo isso para a Porto SA. Na Porto SA a gente aplica o mesmo dinheiro sem ter a carga tributária. E a Porto Cia, o automóvel e o seguro, passa a ficar mais competitivo, podendo ter uma sinistralidade um pouco menor e mantendo um ROI num patamar bem elevado. Isso dá um pouco mais de competitividade. Então, o que a gente espera para 2026 é que o mercado de automóvel também, com a redução de taxa de juros, também cresça um pouco mais do que 2025. Com isso, a gente tem uma penetração maior nesse segmento de novos e com uma competitividade maior na seguradora, onde a gente junta esse ganho de produtividade, que é essa junção das 3 marcas no CNPJ só, como a Patrícia falou, com investimentos que a gente fizemos em tecnologia, processo, redução de contact rate, aumento de NPS, que deixa a gente também um pouco mais competitivo para a gente crescer um pouco mais em prêmio retido. O prêmio ganho não captura todo o crescimento de prêmio retido que a gente possa ter em 2025, em 2026, porque parte dele vai para o ganho de 2027. Mas a nossa expectativa é crescer um pouco mais em 2026, inclusive na carteira automóvel, porque o mercado também achamos que vai crescer um pouco mais. Nishio, só para ter certeza da sua pergunta, quando você falou de programa governamental, eu imagino que você estava se referindo ao Mover, certo? O programa de reciclagem de automóvel com geração de crédito, é isso? Não, eu estava falando da regulamentação das associações veiculares. Só. Das APVs, perfeito. Tá ótimo. Nishio, a gente não só viu com bons olhos, né, esse processo, como a entidade de classe, a entidade setorial, a CNSEG, trabalhou bastante ao longo dos anos para que houvesse exatamente essa conquista, né, uma regulamentação do setor. Quando você olha o número de agentes desse mercado pré a proposta de regulamentação e as que se habilitaram agora, esse número já caiu dramaticamente, endereçando a primeira, né, de algumas boas notícias, que é trazer realmente um nível de formalização e nivelamento de competitividade entre esses agentes. O segundo é que as APVs têm a sua destinação específica de mercado. Eu acho que é uma atividade complementar à nossa, desde que, evidentemente, executado com as garantias necessárias para o cliente final, né? Não são poucas as histórias que a gente viu ao longo dos últimos anos, né, de associações que, em determinados níveis de sinistros, simplesmente se tornaram insolventes. Então, eu acredito, um passo importante de regulação do setor e que deve beneficiar todo o sistema. Perfeito. Esse projeto de lei já está vigente, né? Está sendo ainda regulamentado, mas vigente. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Paura, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Paura, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. Salvo engano, a gente já estressou bem esses 2 pontos, mas só para ficar claro aqui do meu lado, o primeiro é no range do guidance do resultado financeiro, só para tentar entender por trás dessas premissas, o que vocês consideram no bottom e o que vocês consideram no high aqui, né? Porque é um range de 1.4 a 1.8, então ele é relativamente largo. Só para entender o que está sendo assumido para ser um resultado flat, né, nesse 1.4, e o que está sendo assumido para ter essa expansão. E só um follow-up também no banco, o Misa até perguntou do top line, né, e aí ficou claro as mudanças, enfim, mas no guidance da PDD, né, é uma expansão aí no midpoint de quase 30%, né, ano contra ano, depois de 25%, 25 versus 24, né? Também só para entender o que está embutido aqui nessa expectativa de piora, né, marginal. Obrigado. Eu vou passar para o Isaac, o head da tesouraria, para comentar um pouquinho no retorno financeiro. O principal índice é IPCA, mas ele tem a sensibilidade Selic e IPCA. Então, Isaac. Vamos lá. Olá, Thiago, tudo bem? Em termos gerais, as nossas premissas para esse centro do range engloba a Selic mais baixa, tá? Nós estamos aí por volta de 12, mais ou menos um ponto. O IPCA muito dentro do nível do Focus, tá? Então, assim, não tem nada muito diferente do que o mercado em termos de premissas para essas variáveis mais que são mais sensíveis no nosso portfólio, tá? Então, o MED está bastante, digamos, conservador em relação a isso. Tiago, se eu quiser só acrescentar um pouquinho, assim, a nossa geração de caixa média em 2025 foi bem robusta. Em 2026 também, pelo guidance que o Dom colocou ali, também não será diferente. Além de algumas compensação de crédito tributário que não estará no DRE, que nós teremos também. Então, a nossa geração de caixa, né, além das rolagens que nós fizemos com uma taxa média de aplicação maior, teremos um caixa, tanto ligado à reserva quanto não reserva, maior também. Então, esse conjunto de coisas, com uma taxa média caindo, mas o CDI caindo a partir de março, que é a nossa expectativa, ele cai em 0,5, né? Aí tem uma expectativa de queda do CDI paulatina, que leva esse nosso resultado financeiro para esse patamar entre 1,4 e 1,8, que fica na média ali entre 1,6 e 1,6 alto. Então, no final do dia é isso, é um conjunto de coisas que nós estamos colocando nesse guidance que parte dele já aconteceu, que é a geração de caixa que nós tivemos bastante interessante em 2025. Só para complementar, então, assim, impacto IPCA, Selic e recompra, né? Lembrando que o Celso comentou que a gente pode fazer a recompra, dependendo do período que você faz a recompra, ele vai impactar, obviamente, tua disponibilidade de caixa e retorno financeiro. No outro tema que você comentou, né, de provisão, a gente não está abrindo crescimento de carteira, mas por falta disso eu usaria a estimativa que vocês aí têm no BTG de crescimento de carteira para os produtos que a gente tem, assume um crescimento mais ou menos em linha com o mercado, e o resto seria o aumento do custo do crédito mesmo, né, o cost of risk, bastante ancorado nessa vontade nossa de fazer uma provisão adicional frente a um grupo pequeno de clientes que estão endividados. Então, até foi bom você perguntar, né? A gente abriu aqui o 15 a 90 dias. Dá para ver que a gente não está vendo uma piora de inadimplência no 15 a 90 dias, as safras também não estão indicativas, mas a gente está preventivamente aqui um pouco mais preocupado com um grupo muito pequeno de clientes, potencialmente com alavancagem superior à ideal. Esse público que a gente enxerga como mais exposto a risco, ele totaliza 12 mil do total de 3 milhões, né? 12 mil pessoas no total de 3 milhões que poderiam, especialmente no caso de um cenário macro mais ácido, mais cáustico, poderiam ter dificuldade em honrar
os seus respectivos parcelamentos de fatura. Então, é um movimento que eu diria bem, como eu coloquei no início, eu acho bem profilático e preventivo para a gente fazer. A gente tem espaço para fazer, até com uma certa folga e, portanto, bastante em linha, eu diria até com a cultura corporativa da organização, no sentido de proteger a previsibilidade de resultado. A gente faz essa provisão adicional. Agora, Thiago, nesse caso deste público também, ele ainda não está não é que ele está em atraso. Então, ele gera uma receita financeira também num período de tempo maior. O que a gente quer fazer é também fazer uma provisão para esse público que a gente entende que tem um risco um pouco maior, fazer uma provisão também compatível com essa geração de receita para a gente não deixar o problema avançar, ou esse problema de resultado avançar para 2027, por exemplo. Então, a gente tem uma geração de receita maior desse grupo e teremos também uma provisão maior para esse grupo. Então, o efeito no resultado desse grupo, entendemos que ele não é muito relevante. O que acontece é que a linha de despesa fica mais, aparece mais na linha de despesa, mas no balanço, de forma relevante, ele não afeta muito o balanço do banco. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Professor Binsfeld, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria ouvir sobre gestão de capital de vocês. Vocês têm rodado ali próximo de 4 bi de excesso de capital, parece ser o apetite, né, conforme a gente vê no histórico mais recente, mas queria ouvir de vocês a cabeça. Acho que o Dom falou na última resposta sobre potencial de recompra, né, se teria alguma ideia de potencialmente acelerar a recompra também ao longo desse ano. E aproveitar também para ouvir, queria saber sobre M&A de modo geral, como é que vocês veem necessidade de fechar gaps dentro da companhia, e também mais especificamente, até o ano passado se discutia a possibilidade de parceiros privados no business de saúde. Queria só saber como é que evoluiu o pensamento de vocês em relação a isso, se aqui talvez a melhor estratégia seja esperar, até considerando o crescimento orgânico que vem apresentando na operação de saúde. Obrigado. Tiago, obrigado pela pergunta. Eu falei também rapidamente no nosso call, acho que foi muito pertinente a sua pergunta, para a gente dar uma explorada um pouquinho nesse tema. Então, você tem razão, como eu falei agora anteriormente, a nossa geração de caixa foi muito interessante em 2025, até pelos resultados que nós apresentamos agora. Tivemos alguns efeitos também de redução de necessidade de patrimônio, porque também já comentamos com a diversificação e a junção das fábricas na Porto Cia. Então, isso nos propicia um capital, um ativo livre bastante interessante. Por isso que esse ano a gente já vai distribuir, né? O ano passado distribuímos 50 de payout, esse ano vai ser 55, a nossa proposta de distribuição de 55. E em 2026, se tudo andar conforme o guidance, a gente tem um cenário macro em 2026 desafiador, mas a gente tem um cenário de guidance também bem interessante para o nosso resultado, com uma boa geração de caixa. Em tudo andando de acordo com o que a gente quer, provavelmente, o nosso programa de recompra que a gente aprovou agora, está sendo aprovado, e a gente vem recomprando em torno de 5 a 6 milhões de ações por ano, a gente deve ampliar uma parte dessa recompra para posterior cancelamento das ações. Então, parte desse excedente de caixa a gente deve usar realmente para começar a fazer recompra e posterior cancelamento de algumas ações. Então, aí vai depender muito da geração que a gente tiver, do resultado que a gente tiver, o tamanho desse apetite que a gente vai ter para 2026. Do lado de M&A, Paola, desculpa, Thiago, a gente segue olhando coisas exatamente como você disse, né? Coisas que tragam uma eficiência competitiva para a gente, pode ser uma tecnologia nova num sinistro, pode ser alguma coisa que gere um benefício de operação, pode ser alguma coisa algum canal, né, que faz sentido para a gente colocar os nossos produtos. Então a gente segue analisando. Hoje não temos nada assim em iminência ou prontos para anunciar nenhum tipo de movimentação. Obrigado, Dom. E esse só um follow-up, eu tinha perguntado de saúde também, não sei se você tem alguma cor para dar nessa linha. A pergunta era de parcerias, né, de saúde. A gente segue super engajado em diversas parcerias, né, e eu vou passar para o Sam aqui para dar mais cor. Tiago, tudo bom? Eu não entendi só o ângulo aqui da tua pergunta, se você pudesse responder. Até o ano passado a gente via
algumas discussões sobre trazer parceiros privados, né, para parceiros estratégicos que pudessem ter algum tipo de inteligência adicionar ao negócio, só para saber como é que evoluiu. Assim, a gente tem sido sempre procurado, né? Eu acho que os números mostram e a gente olha isso de uma forma né, super aberta, né? E super positiva. A gente tem um tema aqui que é bastante peculiar. A gente não precisa de caixa, né? A gente não precisa fortalecer o balanço, a gente não precisa, né? Enfim, a máquina está rodando hoje com suficiência de capital, de provisões, enfim. Então, desse ângulo, está ok. Faria sentido ter um parceiro que agregasse em alguma dimensão do negócio, seja ela qual for, né? Obviamente, numa visão de valor aqui, alinhado com a nossa, né? A gente cresceu, CAGR de lucro líquido nos últimos 4 anos foi 80% praticamente. Então, a gente né, quer um parceiro que eventualmente entre agregando a operação e vendo aqui um negócio que vem crescendo dessa forma. Então, quando tiver alguma coisa relevante, obviamente a gente vai reportar, por hora não tem nada. Perfeito, obrigado. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra aos executivos da Porto para as considerações finais da companhia. Por favor, senhores, podem prosseguir. Pessoal, em nome do Dom, do Celso, Loução, Patrícia, Sami, do Lene e do Isaac, de todo o nosso time, queria agradecer a vocês pelo interesse, pelo tempo de todos vocês. Por favor, não deixe de endereçar sugestões e críticas para a nossa área de relações com investidores. Nós vamos atendê-los da melhor forma possível, sempre. Muito obrigado novamente a todos e um ótimo dia. A do quarto trimestre de 2025 da Porto está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.